Olá, eu me chamo José Lindenberg, estou aqui com o Jardel. Estamos cursando a disciplina de processo de fabricação mecânica. O professor Hoje, é o professor Márcio Valério. hoje a gente vai falar sobre extrusão de polímeros, é o assunto do nosso trabalho aqui. Vamos começar com a introdução sobre polímeros. Polímeros, como vocês devem saber, cursamos no mesmo curso, são macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores, são os monômeros. Esses monômeros, eles geralmente constituídos de carbono com alguns outros elementos combinados, e eles conseguem se agrupar de infinitas formas e graças a essa capacidade a gente consegue materiais de infinitas propriedades. E uma das maneiras de se tratar polímeros, de se criar peças de polímeros, é com o processo de extrusão, que nós vamos ver a seguir. O que é extrusão? Extrusão significa empurrar, forçar a saída. E muitos materiais conseguem ser manipulados dessa forma. Metais, argilas, alimentos, plásticos. E entre plásticos, a gente pode citar tipo, uma gama infinita de tipos de plásticos e até mesmo vidros e etc. A gente consegue manipular dessa maneira. Na indústria, a gente não costuma ver tantas formas diferentes o processo de extrusão sem ser nesse básico que consiste em derreter os grãos maiores e que estão em estado sólido, até atingir o ponto de fusão. Esses grãos eles vão escorrendo por algum lugar, um tubo, uma extrusora, a gente vai ver mais em detalhes a seguir. E esse material vai sendo empurrado de alguma forma até chegar na saída do perfil, que geralmente é um cilindro o material vai percorrer. Nesse caminho ele já vai resfriando, já vai tomando a forma que ele vai ficar mais ou menos no final do processo. E a saída dele é que vai definir a forma que ele vai criar, que vai ficar no final. Pode passar? Como eu estava falando, quando o material sai do cilindro, já um pouco no estado parecido com o que vai estar no final do processo, no final do resfriamento, ele é comprimido contra uma matriz que vai ter um perfil que pode ser desde um perfil, por exemplo, numa garrafa PET, que ele vai preencher aquele espaço ali do molde, digamos assim, um molde permanente, geralmente. Ele vai preencher aquele espaço ali com ar, aí por isso que ele fica oco no meio, né? Ou então ele pode simplesmente seguir um formato contínuo, como um tubo, como um perfil, como um material após a extrusão vai ser cortado várias vezes, como por exemplo porcas, esqueci agora, parafusos e etc. Os principais componentes de uma extrusora são o motor elétrico, aqui estamos voltando um pouquinho, estamos falando mais focado no processo industrial de extrusão. Então, a gente trabalha com extrusora que geralmente vai ter um motor que vai acionar todo o sistema de aquecimento, de empurrar o material para sair para o perfil. Aí vai ter as engrenagens redutoras que vão levando, quando você está um tubo gigante com material em estado sólido, para ele ir definindo a forma e resfriando, passando pelo tubo, vai sendo uma transferência de tamanho também. E isso vai gerar um movimento, a máquina gera um movimento que leva para o cilindro, leva o material para o cilindro. No final vai ter a matriz, o painel de comando, que vai controlar a máquina. Enfim, isso a gente também vai ver logo à frente. Como o último ponto aqui, os polímeros raramente vão ser estudados se não for em estado fundido, justamente para ter essa maleabilidade melhor e aproveitar da capacidade que o polímero nos dá. Mas ele não consegue ser alimentado em estado
fundido por ser muito difícil de manusear um polímero em estado fundido. Basicamente por causa disso. As extrusoras elas são classificadas de acordo com o diâmetro da rosca, posso dizer. Que elas podem variar de 25 a 250 milímetros, como falei, é uma redução muito grande para obter um melhor controle de velocidade da saída, ângulo e etc. Distância, para não ter perigo de resfriar muito ou coisa do tipo. Outra forma de expressar o tamanho das extrusoras é a relação ao comprimento do cilindro, em função do diâmetro da rosca. Pode ver aí, de acordo com a razão do comprimento pelo diâmetro. Se uma razão dessa for muito menor do que 20 ou maior do que 30, o material não vai conseguir ser bem trabalhado. Você vai perder propriedades importantes do material e não vai conseguir atingir seu objetivo. Pode passar aí. Vou dar uma breve explicação do sistema de extrusão que ele precisa da extrusora. A extrusora ela vai ser a peça que vai guiar o processo, vai ser tudo feito em cima dela, digamos assim. O molde, ou a matriz, que vai ser como eu falei, o molde, quando é uma peça que vai ser feita de uma forma específica, geralmente oca, e bem trabalhada, digamos assim, detalhes e etc. Não vai ser uma peça contínua, nem simples. E matriz é quando é só a saída da extrusora que vai ser de um formato específico, de acordo com o que está sendo pretendido. Um equipamento de calibração e resfriamento para que não tenha perigo da peça resfriar de forma inadequada, para manter as propriedades desejadas e também consiga ser bem trabalhada. Um puxador e um equipamento de corte, que o equipamento de corte tanto pode servir para separar a peça, como para várias peças de uma vez, enfim, várias possibilidades. Pode passar. Aí a seguir a gente vai mostrar a unidade mestre no sistema de extrusão, que é a extrusora, que é a grande maioria, praticamente todas as extrusoras que existem na indústria do mundo, elas vão conseguir mais ou menos o modelo que a gente vai apresentar agora. Aqui a gente pode ver, ó, tem muitos elementos, mas é bem simples. É um lugar, uma base que vai ser colocada o material em estado bruto, né, sólido, e lá ele vai aquecer, ele vai descer pela própria gravidade, ele vai escoar pela extrusora, e a própria extrusora já tem um sistema de empurrar esse material, pode ser por rampa, pode ser por rolamento, pode ser por uma espécie de parafuso um parafuso infinito que fica rodando lá e empurrando o material. Aí as pecinhas que você pode ver mais detalhadas, como o ventilador para o resfriamento, para a peça não demorar muito a resfriar, não perder as características, ou o painel de comando, que é onde a gente vai realmente operar essa máquina. Enfim, pode passar aí, já vai ter uma imagem que você vai ver melhor, tem uma noção de escala também, de tamanho, etc. Você vê que essa imagem aí é uma extrusora provavelmente para fazer algum tipo de tubo ou coisa assim, é um material com uma peça contínua que sai daí dessa extrusora. Você pode ver pela característica da saída da matriz dela, que não é uma matriz que acopla um molde, não tem um espaço aí para colocar um molde. Pode passar. Aqui a gente vai ver um videozinho que está linkado aí no YouTube. Ou vai ter aqui em cima do vídeo a exclamaçãozinha, ou na descrição vai ter o link. Você vai assistindo e vai conseguir ver. Que é basicamente o vídeo que tá lá no link, uma explicação dessa imagem aqui. Que aí a gente consegue ver melhor o esquema 3D, como funciona aquela extrusora que a gente viu na foto anterior. O material é colocado aqui em cima, vai sendo derretido, aquecido e levado para o parafuso sem fim até a saída da matriz. Você pode ver que no meio do caminho tem aquecedores para que
a temperatura seja controlada, não haja nenhum problema até resfriar e quebrar a peça, a própria extrusora em si. Agora vamos ver mais sobre o funcionamento do processo de fundição em si, em outro vídeo. Vocês podem ver a animação aí daquele esquema que tem atrás. Aí sai uma seção dessa, como do tamanho que quiser cortada, que tem a própria tesoura já conta com o sistema de corte. É importante que esse corte seja feito ainda nesse momento, enquanto o material está um pouco aquecido ainda, para não ter nenhuma trinca ou coisa do tipo também. Aí outro vídeo sobre uma forma de extrusão com outra abordagem, mas que o princípio é o mesmo, é só uma máquina diferente que está sendo usada. Pronto, agora nós entramos na parte das aplicações do produto. O produto, quando ele chega, só voltar um pouco aqui o processo, ele geralmente está num formato granulado, nesse alimentador. Aí ele passa por todo esse processo aqui, conforme Jardel já explicou, mas a gente não recebe um produto inteiro, né? Geralmente são vários pedacinhos de polímeros, né? Que eles passam por todo o processo. Aí os produtos, as aplicações são produtos acabados com barras, fitas, mangueiras, tubos. É também muito famoso pela construção de filmes plásticos também, sacos de lixo, né? E filamentos para fabricações de linhas de pesca, escova de dente, né? E revestimentos de arames, também aquilo que cobre os fios geralmente, e cabos elétricos. Que nós temos alguns exemplos, as sacolas plásticas, né? As escovas de dentes, que também são feitas principalmente esses fios da escova de dentes são feitos nesse processo. Aqui eu tenho um vídeo aqui mostrando como é feito o plástico filme. Também as famosas mangueiras também são feitas nesse processo. E as escovas para os cabelos, né? Que eu tenho mais um vídeo falando como é o processo para fazer as mangueiras por extrusão. E aqui vamos ver um pouco também dos defeitos da extrusão de plástico, né? Geralmente acontece algum problema na matriz, né? Durante o processo ou em algumas etapas do processo que acabam ocasionando que a gente venha obter um produto com rugosidade ou às vezes vem produto meio que riscado. Por exemplo, os riscos em um produto plástico se tornam um problema porque acaba prejudicando um pouco a utilidade do material, né? Porque a gente pega uma sacola plástica que é feita nesse processo que já vem com risco, é muito provável que ela venha se rasgar, né? Aí há alguns processos para evitar que isso aconteça, riscos no material, para que não venha prejudicar a sua futura utilização, né? Às vezes o material sai com algum formato de onda, né? Durante o processo também, ou sai com algumas bolhas. E às vezes tem algumas que chamam de um processo de arrancamento, né? Um defeito chamado com esse nome, que são pequenas quantidades de ar retidas no perfil extrudado, né? Que não se caracterizam como uma bolha, né? E também durante todo o processo de extrusão de plástico, o material sempre vai se expandir, né? Então, quando acontece o tipo de situação que o material ele expande além do que é esperado, isso se torna um problema, né? Mas isso é tudo programado para que seja feito direitinho durante o processo. Aqui eu trouxe um exemplo aqui das bolhas, né? Isso aqui não vem a ser um problema. Sim, as bolhas aqui não é um processo tão grave. Nesse estado que se encontra do material, mas quando essa bolha está para o lado de fora, ocasiona um furo, por exemplo, em uma mangueira. Pode ser que você entregue um produto numa mangueira furada por conta das bolhas, né? Aí isso é
pode se tornar um problema, né? E é geralmente evitado durante esse processo que isso não ocorra. Porque como tem um processo de ventilação também, para que venha se obter um determinado formato do material, acaba ocasionando isso. Aqui temos algumas configurações já matrizes dos pontos extrudados, né? Na matriz, durante todo o processo, principalmente na matriz, é possível, na maioria das máquinas que fazem o processo de extrusão, é possível definir o tamanho dos objetos. E geralmente tem uma saída de ar, né? Com a finalidade de inflar o objeto. Geralmente em mangueiras ou em sacolas plásticas que são feitos durante esse processo, né? A quantidade de ar empregada ela define a largura do objeto e, consequentemente, a sua espessura. E a espessura também pode ser definida pela velocidade dos puxadores, né? Durante o processo, há um puxador que puxa o material. E essa espessura ela pode ser definida também pela velocidade com que se puxa esse material. Então, essa foi a apresentação da extrusão plástica de polímeros. E aqui estão as referências utilizadas para fazer esse trabalho.